Quando eu o reconheci como Senhor e Salvador, Ele começou a mudar a minha vida. Eu estava olhando a irmã Rosângela, com o microfone na mão, falando pausadamente, bem concentrada, lendo bem bonito as coisas, e passou um filme na minha cabeça, de quando eu conheci a Rosângela pela primeira vez. E eu sempre peço para o Senhor, confirma para mim a palavra. E o Senhor diz, está vendo uma nova criatura? Que aos pouquinhos, tem uma caminhada muito longa ainda para mudar, como eu tenho, como todos nós temos aqui, irmãos. Mas a gente vai se tornando nova criatura. Tomamos posse do que Jesus fez naquela cruz, e eu vou mudando a cada dia, amém? Lá em 1 Samuel, essa palavra não estava aqui no meu esboço, mas Deus falou comigo, diz, abre lá. Eu já tinha ministrado essa palavra para a liderança da igreja numa reunião, e diz assim, 1 Samuel 10, no versículo 6. Diz assim a palavra, o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Sabe quando uma nova criatura ela começa a ser transformada, irmãos? Quando o Espírito Santo tem controle total da sua vida. E a palavra aqui não está mudada não, é quando Ele se apossar totalmente de nós, nós seremos transformados em nova criatura. E aí nós temos uma luta tremenda, porque muitas vezes o Espírito Santo quer nos agarrar com amor, Ele nos ama. O Espírito diz que Ele tem ciúme de nós, sabia disso? A palavra do Senhor diz que o Espírito tem ciúme de nós. E Ele nos ama tanto que Ele quer tomar conta de nós, Ele quer nos cuidar, não por opressão. Quem oprime é Satanás. Mas nós, sem entender isso, a gente se afasta do Espírito do Senhor como se tivesse nojo dEle. Como se a gente tivesse vergonha dEle. A gente começa, não, precisa tanto esse negócio aí. E o único meio, diz a palavra, de nós nos tornarmos a profetizar e ser mudados em nova criatura, é quando o Espírito do Senhor, essa palavra é dada para Saul, Samuel dando para Saul. Quando o Espírito do Senhor se apossar de ti, você será mudado em outro homem. Eu quero te dizer que Saul era considerado um homem mais formoso entre todos os homens. Precisava ser mudado? Precisava. Aonde? Dentro. Saul precisava mudar por dentro. Assim como nós, hoje aqui, irmãos, novas criaturas, precisamos todos os dias sermos mudados por dentro. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Eu tenho aqui, eu sempre faço meu esboço, eu sempre escrevo muita coisa, vou tentar aqui, dentro daquilo que o Senhor me deu, montar um raciocínio. Eu gostaria que você me acompanhasse. A primeira pergunta é, quantos aqui amam ganhar vidas para Jesus? Eu espero que você não esteja mentindo, irmãos, porque Deus conhece o teu coração. Porque ganhar vidas para Jesus é o primeiro ponto que uma nova criatura precisa ter na sua mente renovada. Senão nós vamos nos transformar em igrejeiros, gospel. Porque o coração do Senhor clama, filhos, vida, filhos, vida. A palavra do Senhor diz que Ele não veio, o Senhor Jesus diz, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para o quê, irmãos? Salvá-lo. E quem quer salvar essas pessoas, as vidas, o mundo, sei lá, ele precisa ter o Espírito do Senhor. O mesmo Espírito do Senhor precisa estar em mim e em ti, para amar vidas. E eu vou te dizer, uma das coisas, irmãos, que mais incomoda, uma das coisas que mais dá trabalho, já vou te preparar, é cuidar de vidas. É trabalhar com vidas. É querer ensinar um caminho certo para as vidas. É querer dizer para ela, olha, o caminho é aqui, é para lá, não faz. É uma das coisas mais trabalhosas que tem. É trabalhar com vidas, é amar vidas. Ou você ama qualquer um. Ou você ama qualquer um que você vê, você ama. Eu amo, eu sou que nem Jesus, eu amo. Bobagem, irmão, nós não amamos todo mundo. Nós amamos quem convém. Nós gostamos de quem talvez faz trocas com nós. Nós gostamos é desses. Porque a nossa carne não é o nosso espírito. O inferno, irmãos, ele foi feito para o diabo e os seus anjos. Sabia? Amém? Vou só te dar o endereço. Mateus 25, 41, parte B. O inferno foi feito para lá.
para o diabo e os seus anjos. O problema é que muitas igrejas, muitos pastores, muitos cantores, muitos líderes, muitos membros da igreja estão enviando pessoas para o inferno por não amarem vidas. Estamos jogando pai, mãe, pastores, líderes, irmãos. É como se nós dissessemos, ó, vai para o inferno. Quero saber de ti aqui me incomodando. A Bíblia diz em Mateus 25, 41, que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. E aqueles que não têm o Espírito do Senhor, que não foram se apossados ainda do Espírito Santo do Senhor, que não amam cuidar de vidas ou ganhar vidas, e eu não estou falando ganhar vida para encher a igreja, estou falando ganhar vidas para o Senhor. Esses estão jogando pessoas no inferno, involuntariamente. Estão dizendo, eu não tenho nada a ver. Ó, eu só ganho para Jesus, sou nova criatura. Para que me preocupar com vida? É porque nós não descobrimos ainda o que verdadeiramente pulsa no coração do Senhor. O que verdadeiramente o Senhor pensa em relação a vidas. Ou você está triste porque você está aqui nessa noite? Você foi obrigado a vir aqui nessa noite? Você veio aqui porque o Senhor tocou no teu coração. E Ele te tem, Ele te ama. E é bom ser amado, não é, irmãos? É muito bom ser amados. O propósito da nova criatura, irmãos, é 2. Além de ganhar vidas, eu vou entrando assim, por isso que eu peço para anotar. O propósito de ser uma nova criatura, como eu creio que todos nós somos, é ter uma nova vida. E eu creio que você já tem. Ter uma nova vida. E esse segundo propósito, depois de ter uma nova vida, é conquistar novas vidas para o Senhor, através do seu testemunho. Eu era, não sou mais. As pessoas olham, o que aconteceu? Jesus. Tem chance para mim? Tem. Reconhece Ele como Senhor, como teu Salvador. Aceita as direções. Seja submisso à palavra. E Deus vai, com o tempo, talvez vai levar anos e anos e anos e anos, Deus vai mudar a tua história. Uns talvez Deus pegue e faz assim, pá, mudei. Outros não, precisa de um processo. Mas ainda assim, nós vamos caminhar até o último dia da nossa vida, querendo conhecer esse Deus maravilhoso que Ele é. Qual foi a última vez, irmãos, que você levou alguma pessoa até Jesus? Qual foi a última vez que você efetivamente falou para ela? Talvez, irmão, nós estamos cheios de pessoas que trouxeram pessoas até a igreja. Convidaram elas para vir a um culto. Olha, o nosso culto é assim. O nosso pastor é lindo com aquela barba dele. Tem até gente querendo fazer igual a mim, me copiando, só falta rapar a cabeça aí, mano. O Leandro, tem uns que já raparam, só falta deixar a barba crescer. Quantas vezes você convidou as pessoas para virem até a igreja e disse assim para elas, vocês não sabem ideia como é bonito as nossas canções. Como as nossas canções dão um negócio na gente quando a gente canta. Vai ver só. Quantas vezes você não disse assim, vai lá te ver um prédio novo da nossa igreja. Não é mais aquele pequenininho, agora é um grande. Quantas vezes, irmão, nós nos pegamos fazendo isso, mas nós não temos força para levar pessoas até Jesus. Para dizer quão lindo Ele é, quão maravilhoso Ele é. E isso é um trabalho para novas criaturas. Pessoas que mudaram, que entendem. Tem uma frase que eu vi essa semana que diz assim, naquele dia, dia do julgamento, diante do tribunal de Cristo, diante do justo juiz, haverá mais surpresas para os crentes do que para os incrédulos. Isso me chamou a atenção, irmão. Naquele grande dia, aqueles que acham que não vão passar por um julgamento, aqueles que acham que por serem nova criatura já estão salvos, que vão na igreja, que dizimam, que estão em tudo, haverá mais surpresas para esses do que aqueles que não estão crendo no Senhor. Por que será que vai haver mais surpresa, irmãos? Porque aquilo que nós temos, nós estamos retendo para nós, é nosso, tá bom, é meu, eu não reparto com ninguém. O meu testemunho é para mim, eu mudei, o que me importa se ninguém mais quer mudar? E isso tem um preço, ser uma nova criatura e ter uma mensagem. O preço é perder a cabeça. E eu vou falar sobre isso nessa noite. Se você quer ser uma criatura, você vai ter que perder a cabeça.
por causa da mensagem, por causa de Jesus. Isso é um preço muito, muito, muito alto. Gálatas 5, versículo 7 e 8, eu vou dando os endereços, tu vai anotando, tá? Senão a gente vai demorar muito. A nova criatura, ela não existe, irmãos. O que eu falei sobre amar vidas, ganhar vidas, cuidar de vidas? A nova criatura, ela não existe sem o eis-me aqui. Não existe só nova criatura. Se você não quer caminhar em direção a isso que você foi transformado, não existe. Você é só mais uma pessoa gospel. Você foi convencido que Jesus é bom. E Jesus não precisa de convencidos, Jesus precisa de convertidos. Pessoas que se converteram de verdade, agora dão testemunho da verdade, que é Ele. Então não existe nova criatura sem o eis-me aqui. Gálatas 5:7, você abriu lá? Paulo está dizendo assim, à igreja: vós corris bem. Ele estava dizendo, vocês estavam correndo bem, estava tudo certo com vocês. Vós corris bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Eu te pergunto, nova criatura, você está indo bem, você está bem, você mudou de vida, você largou vícios, você restaurou o casamento, você agora mudou o seu pensamento, o que você era não era mais. Por que parou? Parou por quê? No início, quando você conheceu Jesus, você não se calava. Ninguém calava a tua boca. Onde você estava, você dava testemunho do que aconteceu na sua vida. Você tinha prazer em dizer, olha aqui, ó, eu estava lá e Jesus me tirou. O que aconteceu? Que você está murchando. Quem te impediu de parar de obedecer à verdade, diz a Bíblia? Quando você ouviu um dia falar de Jesus e alguém te convidou e você botou o pé num culto, na hora da música, você chorava, você se arrepiava, você dizia, hoje, agora eu sei quem é Jesus. E hoje você só está sentado aí. Você trabalhava e você falava para todos os seus colegas do trabalho, na sua casa, as pessoas te diziam, os seus parentes, virou louco, fizeram uma lavagem cerebral. Hoje você chega do jeito que você entra no lugar, você sai do mesmo jeito. Entra mudo e sai calado. Por quê, irmãos? Você corria bem, diz Paulo. Você estava correndo bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Sabe por quê? Lá no início você disse para o Senhor, quando o Senhor te pegou, lá no início, quando o Senhor te pegou, muitos o Senhor está pegando agora, muitos foram pegos há anos atrás. Você disse assim para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, envia-me a mim. Eu quero fazer a diferença agora. De repente você vai murchando, fica tudo bom, fica tudo certo, está tudo legal. E daí no versículo 8 diz assim, essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Quem é que tem te persuadido, irmãos, a dizer que ser gospel é bonito? Quem é que tem persuadido a dizer para ti assim, não precisa tudo isso que esse pastor fala, que a Bíblia fala? Quem tem te dito alguma coisa referente a isso? Que isso aí é coisa de louco. Que só a igreja está bom. Que só você já é dizimista. Você já é um cara que sente arrepio, tu canta na igreja. Quem tem te dito essas coisas? Que Jesus se agrada da nossa vida gospel, da nossa aparência de piedade. Quem tem te dito isso? Quem tem te falado isso, irmãos? São os homens que estão pregando aquilo que você quer ouvir? São as igrejas que tem por aí, que têm feito algum movimento para atrair pessoas? Se você olhar nas mídias, ontem eu ouvi uma chamada que dizia assim, pastores descobriram como encher suas igrejas, liberando cerveja sem álcool. Vá para o inferno com esses pastores. Quem tem te dito essas coisas, que Deus permite essas coisas? Quem tem te dito que os teus olhos são para ver pornografia? Quem tem te dito? Somos nós aqui. Se somos nós, mentira aqui de cima. Quem te pediu para te parar de correr? Continua correndo em direção à verdade. Por favor. Eu tenho estudado sobre o inferno, irmãos. Muitos irmãos têm estudado sobre isso. E a gente não faz ideia o que é o inferno. Eu vi uma pregação essa semana onde o pastor diz assim, quem disse que Jesus veio pregando mais sobre céu do que o inferno? E é verdade. E ele começou a dar os endereços, eu comecei a procurar.
Jesus pregou muito mais sobre o inferno do que o céu. Por que será, irmãos? Porque ele desceu até o inferno e pegou as chaves da morte e disse: eu vou morrer para que ninguém vá para o inferno. Só que tem um monte de crente, irmãos, querendo ir para o inferno. Mas eu disse para o Senhor: eis-me aqui. Eu sou uma nova criatura. Eu tenho que lutar pela minha esposa, pelo meu filho, pela minha filha. E por aqueles que são nova criatura, que talvez vão dar ouvidos. Por que será que o Senhor Jesus disse várias vezes: quem tem ouvidos que ouça, que vigiai, que orai? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que será? Por que será que Jesus disse várias vezes: eu te conheço, já pregamos sobre isso, irmãos. Para que nós ficássemos aí sentados. É verdade. E eu canso de dizer uma frase que é minha, eu não quero que ninguém registre essa frase para mim, tá? Talvez um dia quando eu morrer tu bota no túmulo. O pastor vivia dizendo isso, tá? Para me honrar, se quiser me honrar. Quando você parar de se preocupar com os seus problemas e cuidar, não da vida mexeriqueira, sendo mexeriqueira na vida dos outros. Glória a Deus, irmãos. Quer ser batizado? Já te batizo aqui agora. Já estou no fogo. Ô glória, quer de novo? A gente batiza de novo, irmão. Para quebrar um pouco o gelo, então, assim, ó, essa carinha do WhatsApp, sabe? Senhor, me dá de volta. O que eu estava falando, irmãos? Hã? Como é que é? Quem já ouviu falar isso? Toda vez que a gente se preocupa com o problema dos outros, o Senhor pode dizer: agora eu vou cuidar do teu. Porque enquanto eu digo assim, é essa frase. Toda vez que eu me preocupar com o problema dos outros, o Senhor vai cuidar do meu. Essa é a frase. Porque toda vez que eu digo: não, o problema é meu, Senhor, então tu resolve. Não posso cuidar para ti, ele é teu. Simples. E cuidar do problema dos outros não é querer saber mexericar na vida da pessoa. É poder amar ela, querer cuidar dela, querer salvar ela, querer estar lá com ela. Ela vai te ligar a tal hora, ela vai... Você acha que eu não canso? Eu canso muitas vezes. Eu canso muitas vezes. Um dia uma pessoa me ligou 4 horas da manhã. Eu acho que era esse horário. Ainda falava assim no telefone para mim: pastor, tu está aí? Tô, irmão, fulano chegou. O que ele está fazendo, irmã? Ele está aqui dormindo, está bêbado. Deixa ele dormir, irmã. Vai dormir no teu quarto, deixa ele. Isso cansa. Às vezes cansa, mas quem mandou tu te enfiar nisso? E foram bem avisados. Aí o Senhor diz: tu disse o eis-me aqui. Tu disse o eis-me aqui para mim. Quem está entendendo, amém? 1 Coríntios 9, 24. Os nossos irmãos que nos visitam nessa noite, ou que estão pela primeira ou segunda vez, no final do culto, os irmãos vão dar um abraço em você e vão dizer: não te preocupa com o pastor, ele é sempre assim, ele não estava brabo hoje. Às vezes as pessoas devem pensar: meu Deus, essa gente são loucos, ficar aqui nessa igreja com esse doido, com aquela careca, com aquela barba, ainda grita daquele jeito. Não, irmãos, é porque eu amo vocês, eu amo as ovelhas do Senhor. E o meu chamado é para pregar e não me calar, e aprender junto com vocês, amém? 1 Coríntios 9, versículo 24. No versículo 23, vamos pegar o 22, tá, irmãos? Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Eu quero dizer que a nova criatura, ela é forte, irmãos. Ela é muito forte, a nova criatura. Mas muitas vezes ela vai ter que ceder. Ela vai ter que se fazer de fraca. Isso não quer dizer que você está mentindo, é porque você ama uma vida e você quer ganhar ela. É como os irmãos que vão lá para a rua, irmãos. Não adianta levar um copo de café, não adianta levar um prato de comida, um cobertor, mas você não senta lá com eles, você não abraça eles, você não dá uma atenção do coração do Senhor para eles, não adianta. Eles dizem isso lá. Eles dizem: muitos vêm aqui e trazem comida, muitos trazem roupa, muitos, a paz do Senhor, o Senhor te acompanhe. Não muda nada de dentro da igreja, irmão, no teu trabalho, na tua casa, a gente não senta, a gente não abraça.
Adianta dizer eu sou crente, eu estou certo, vocês vão para o inferno. Não adianta nada se você não senta e não deixa aquela pessoa, às vezes até te oprimir, te humilhar. E você, por amor a ela, você está ali. Porque você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. E Paulo está dizendo, me fiz de fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, irmãos. Diga para a pessoa do teu lado, todos os modos, diz aí. Não, mas diz com convicção. Todos os modos. Todos os modos, diz a palavra, irmãos. Salvar. Quantos? Quantos? Alguns, diz a palavra. Você vê que o próprio apóstolo Paulo, ele diz, eu fiz de tudo, eu me fiquei parecido com eles. Eu tenho dito isso para o Rogério, os irmãos que vão lá, quando eles vão na rua, vai com o olhar de Cristo, vai com o coração de Cristo, porque nem todos vão querer Cristo. Mas tu ir com o coração do homem, nós vamos querer tirar eles tudo da rua, nós vamos querer botar eles dentro de um caminhão, que nem porco, e dar um banho geral, e dar comida geral para eles. E eles vão olhar assim, obrigado, valeu, tchau, fui, tá, ó. Quero voltar para lá, amanhã tu vai ver ele lá de novo. E o maligno vai vir com a seta dele da decepção e pá, não vale a pena. Para de correr com esses mendigos. Não vale a pena. Essas vidas não querem nada contigo. Estou usando essa situação lá, tá, irmãos, tantas outras. Mas Paulo está dizendo que ele fez de tudo para com todos, a fim de ganhar alguns só. Eu fiz de tudo na Taqui. Eu fazia de tudo quando eu trabalhava. Eu falava para um, eu não pedia oportunidade. Está lá um fruto, que um dia deu ouvidos. Se você quiser ouvir o testemunho da Fábio, você conversa para saber quem ela era. Cantora de bar. Shania Twain. Misericórdia, né? O Beto tocava em sacolão. Tantos outros, irmãos. Vai conversar com o João, vai conversar com o Marco, vai conversar com a Rose, vai conversar com tantos outros irmãos aí. Se tem uma coisa que Deus colocou no meu coração, Márcio, seja grato. Isso que esses irmãos fizeram aqui, eu tenho certeza, conhecendo eles, que não é lambeção de manto pastoral, não, irmãos, é honra mesmo. E eu recebo isso como honra, porque se eu não receber como honra, eles não podem ser honrados. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sou muito honrado. A Liane, ao Marco. Eu fico emocionado, já estou assim, doido. Eu nem comi feijoada hoje. A feijoada estava boa demais, meu senhor, tu não vai comer feijoada hoje. Que tu vai ter que falar. Eu fico emocionado, irmãos, que eu recebi o maior presente da minha vida. E hoje eu posso olhar para essa criatura linda, parecida com o pai, que todo mundo diz que é parecida com a mãe, mas é a minha cara. Aquela cachopinha. Porque Jesus me resgatou. O Rogério deu um testemunho esses dias na célula. Me lembro como se fosse hoje. E eu disse, é verdade, Rogério. O Rogério estava em caco, irmão. Pensa num cachorro. Dia de chuva. Chutado, pisado. Tremendo. Eu brinco. E o Rogério chegou, pastor, me apresentaram ele, uma pessoa que apresentou ele, coisa e tal. E eu disse para ele, cara, eu fiz como eu usei Pedro naquele dia. Eu não tenho dinheiro, e se eu tivesse R$1 milhão para te dar, os teus problemas nunca seriam solucionados. Mas o que eu tenho, cara, eu vou te falar. Reconhece Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Naquela hora estava dando uma libertação, acho. De repente o Rogério falou, lá na casa da dona Nilda, numa célula lá perto do negócio de skate, da rampa de skate. Né, Rogério? Vem aqui, pastor, vem aqui. Vamos lá para a garagem. Eu quero. Fiz oração. E hoje não está só o Rogério com o ministério, não está só o Rogério alegre, feliz. É um bebezão que eu tenho que estar trocando fralda dele de vez em quando. Ele faz cocôzinho toda hora, é o meu bebê. Mas é uma bênção na minha vida. Tem me ensinado muita coisa, irmãos. Ministério que o Senhor deu. Mas hoje tem a Rô, tem a Catiele, tem a Catiane,
tem o Marlon, que deu aquele Rude, tem o Cauã, tem o Daniel, tem o Pablo, irmãos, Adilson, tem tantos outros que eu me esqueço, mas irmãos, eu tenho que ser uma nova criatura e dizer, eis-me aqui. É fácil, né, Rogério, ser uma nova criatura? É uma beleza, né? Oh, coisa boa. Irmãos, um dia, um pastor disse assim para mim, olha, não cheguei nem a metade da pregação ainda. O pastor Samuel disse assim para mim, não precisa ficar com medo de tu ir lá jogar bola. Não precisa ficar com medo de jogar bola, é um dom que o Senhor te deu, vai lá jogar bola. Mas entenda que tu é uma nova criatura, termina o jogo, mano, pega a tua sacolinha, chega em casa, pega a Karina pela mão, vem para a igreja com ela. Eu tenho certeza que lá no meio do futebol, tem frutos que o Senhor te pegou lá, porque tem um fruto precioso que tu precisa ganhar. Está lá o meu outro pretinho que está aí. Não veio, eu queria ganhar os 11 do time, eu queria ganhar os 20, eu queria ganhar todo mundo naquela. Mas eu não ganhei a muitos. Bastou mais um para o Senhor alegrar meu coração. E é assim, irmãos. Quem está me entendendo? Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, a pergunta é, quem é que tem te impedido, quem é que tem te persuadido a parar? Nós estávamos correndo bem. Nós estamos correndo bem. Eu quero ativar isso em você nessa noite, para que você não pare. Você não pare. Eu falei no discipulado com a Cátia e Leandro essa semana. E disse para ele, olha para aquele casal que vocês corriam atrás, que vocês iam, vocês falavam para mim, hoje eu tenho que ir lá, que é o Nilton e a Grazi, hoje eu vou citar nome. Que é o Nilton e a Grazi. Vocês iam tomar café na casa deles, eles iam na casa de vocês. Muitas vezes vocês diziam, está difícil, pastor, vamos lá orar comigo. Uma certa noite tivemos tudo para a casa deles orar, não é verdade? Tivemos que orar, tivemos que ir lá clamar. O menininho deles olhava para nós, eu queria saber de nós, grudava no pescoço. Hoje tu diz, Gugu, vem cá, dá um abraço do tio. Ele vem correndo, sodindo. Fiz o casamento, sou culpado, nunca me pagaram churrascos, miserável. Mas daí tu vai na célula lá no Marco, tu vê aquele monte de gente que é da célula do Marco, sabe? E eu disse esses dias, eu estou de olho no gato e outro no ouvido no queijo. E está a Grazi ensinando para as crianças da célula. Que Jacó, então Jacó chegou, e Jacó pegou, e a Rebeca, e não sei. E eu fiquei assim, meu Deus. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus aí, irmãos, aplauda. Glória a Deus. Eu conto por cima, você quer saber a história do Nilton da Grazi? Senta do ladinho deles um dia, convida eles para... Conta a história de vocês para nós. Tem muito que melhorar? Tem, muita coisa. O que não pode é parar de correr. Corria bem, continua correndo bem. Continua correndo. Quem está te impedindo de parar? Quem está te persuadindo com essas mentiras? Um fruto do Carlinho falou para... Foi para ti que ele falou? Foi não? O Carlinhos falou para ti no trabalho? Está aí. Carlinhos falou de Jesus para ela. Está aí a Marisa. Nunca mais fizesse um pudim daqueles. O que está te impedindo? O que está te paralisando? Quem é a nova criatura, irmãos? É aquela que edifica e salva vidas através do seu testemunho. É a nova criatura. Ela não foi chamada para ficar sentada só. Para desenvolver o dom. Você sabia que você tem um dom? Você faz parte do corpo de Cristo. Você tem um dom. Esse dom é um tesouro. E esse tesouro está enterrado. Servo bom. Servo mau. O que fizeste com o tesouro que eu te dei? Guardaste? Enterraste? Naquele grande dia, irmãos, nós temos que chegar assim, ô meu Senhor, ô Senhor, ele dizer, vem meu servo, vem meu filho, entra, pode entrar filhão, fizeste muito pouco, mas tu é dos meus, entra aí, como eu digo para a Valentina, pode vir, tem batata frita, tem sorvete, tem pudim, na casa do pai tem tudo na casa do pai. Eu fiz muito, eu fiz demais. Servo mal, não te conheço.
tu era gospel, tu era evangélico, tu não era um crente, tu não era um cristão, tu não resplandecia a minha luz. Tu está salvo, mas não vai poder reinar comigo. Irmãos, você precisa meditar nas palavras do Senhor e estudá-la, amém? Quem é a nova criatura? Ou você é uma, ou tem disposição em se tornar uma. Talvez você está tanto tempo na igreja, irmão, você vai descobrir hoje que você ainda não é uma nova criatura. Sabe por quê? Porque falta uma parte da nova criatura. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Onde eu posso colaborar? O que eu posso fazer? A nova criatura são os que foram gerados pela palavra da verdade. Tiago 1,18, é só ler, anota aí. Foram gerados pela palavra da verdade. A palavra veio, puf! A palavra entrou em mim. Quem é a palavra? É o Senhor Jesus. Como é que eu conheço o Senhor Jesus? Através da palavra escrita. A nova criatura são os nascidos dessa palavra, que é uma semente incorruptível. Está lá em 1 Pedro 1,23. É uma semente que não se corrompe. Aquilo que é, é. A nova criatura olha para a palavra e diz, não tem como eu mudar, não tem como eu divergir, não tem como eu questionar, não tem como eu dizer que pode ser do meu jeito. Não, a palavra é incorruptível, irmãos, diz ela. E é essa palavra que gera em mim uma nova criatura. Quem está me entendendo? Se você não conseguir entender muita coisa, que eu sei que às vezes é difícil, anote. Se você não anota, pergunta para o teu líder, pergunta para o irmão tá mais cascudo, vamos dizer assim, na fé. Eu não entendi. Me pergunta depois, mas não sai daqui com um ponto de interrogação. E o diabo dizendo para ti em cima desse ponto de interrogação, tão louco, tu não entendeu, tá louco. Não, eu quero entender. Eu preciso entender. Eu preciso saber. Eu quero contar um testemunho rápido para vocês. A palavra do Senhor diz assim, em João 3,7. Quando Jesus está conversando com Nicodemos, Nicodemos sabia muita coisa, era um doutor na lei. Jesus, você conhece a passagem? Jesus disse, não te maravilhes, se eu te disser que é preciso nascer de novo. Essa pergunta de Jesus, irmãos, ela transcende, ela passa séculos e séculos e séculos e séculos e cai hoje, aqui nessa hora. E Jesus diz para mim e para você, vocês não podem se admirar que vocês têm que nascer de novo hoje. Quando chegar em casa, amanhã de manhã, quando abrir a palavra, quando escutar um louvor. Nós não podemos nos admirar quando alguém diz assim, eu tenho que nascer de novo todos os dias. Do contrário, vira religião. E quando a religião entra, ela diz assim, eu já sei, eu já vi, eu já vivenciei, eu já sei como é que é esse negócio. E o Senhor nunca pode nos surpreender, porque a gente nunca nasce de novo. É como se a gente estivesse pronto. E a gente nunca está pronto. O testemunho que eu tenho até para anotar é sobre praticamente aquilo que o pastor Norton pregou, confronto, constrangimento e arrependimento. É com o Beto, não aconteceu comigo. É com o Beto, que é meu irmão. Tá bom? Já contei alguma vez esse testemunho. O Beto uma vez, não, vou falar a verdade, foi comigo. Posso mentir. Eu brinco sempre com o Beto, mas quando eu era pequeno lá em Barbacena, nem o Arthur, assim mais ou menos, lá em Três Pinheiros, Itati, eu morava lá no interior. E eu gostava muito, eu sempre gostei de futebol. Sempre fui apaixonado por futebol. Todos os títulos que o Carlinhos tem aqui foi porque eu ganhei para ele. Eu jogava e eu fazia gol. O Pablo, né, o Pablo sentiu a dor de uma janelinha esses dias, está até hoje com problema na coluna. Mas então eu jogava bola, sabe onde, irmãos? Dentro de casa. Aquelas crianças que não podiam ver bola. E tinha uma bolinha de ping-pong e eu, pá. E uma tia muito querida minha, eu morava com a minha avó. Uma tia muito querida minha disse assim, Márcio, para. Ela veio para o confronto. Márcio, para. Márcio, para. E naquela época, quando saiu essas lâmpadas aí, irmão, isso aí era coisa do outro mundo. Isso era chique no último, quando saiu os fluorescentes, ó, eu sou velho. Pode dizer, o pastor é velho. É. Eu sou do tempo que a televisão tinha, quem não tinha condições de ter uma TV a cores, existiu, vamos ver quem é desse tempo. Naquele tempo a telinha colorida, com 3 cores na frente, botava assim e dizia que a televisão a cor. Quem é desse tempo? Olha aí, ó, tem uma galerinha legal aí. Eu sou desse tempo. Daí tu imagina para uma criança lá do interior, quando chega uma lâmpada dessa, na casa, as pessoas mais velhas,
A minha avó, irmãos, tem 91 anos, então ela tem louça que ela nunca usou na vida dela, que está guardada até hoje. E eu com a bolinha de ping-pong. Pai, pai. E a minha tia, Márcio, para. Tu vai acabar, ô boquinha aí, minha tia, está viva até hoje. Tu vai acabar quebrando uma lâmpada dessa. Pai, pum. E a minha avó trabalhava na roça na época. E eu sabia que a minha avó ia chegar. Eu sabia que a minha avó ia vir. E eu, irmãos, conhecia muito bem a minha avó. No interior eles tinham aqueles rebenques, que tu bota no pulso, com uma argola na ponta, e ele vai sendo achatado assim, tinha uma palma da mão, e vai até desse tamanho. Misericórdia. Alcança 1 metro. E quando a minha tia, meu Deus do céu, e agora, Márcio? Irmãos, eu nunca li tanto a Bíblia. Eu nunca rezei tanto na minha vida, na época era rezar. Eu me tranquei no quarto, eu pedia para tu quanto é santo naquela época. Eu me lembro que eu clamava, eu pedia, porque eu sabia que a minha avó ia chegar. E eu sabia, por mais que eu pedisse, eu sabia que o negócio ia encrespar, que a coisa ia ficar feia. Mas eu clamava, mas eu pedia, eu fazia de tudo. Eu me desesperei, isso está marcado na minha vida. Tanto que, agora 1 mês atrás, eu fui a Santo Antônio da Patrulha, ela mora lá com o tio. Ela está bem debilitada. Naquele dia ela estava bem, eu disse, vó, esse dia eu falei num Tadel. Quem lembra que eu falei num Tadel sobre essa história? Eu disse, vó, eu falei da senhora na igreja. Ela, meu filho. Eu disse, E eu contei uma história. A vó lembra? Ela deu uma risadinha assim. E ela só disse assim, tu está magoado com a vó? Eu disse, não, vó. Não estou magoado, eu amo a senhora. Não estou magoado. Mas que doeu, doeu. Estou contando esse testemunho, irmãos, porque a gente faz as burradas da vida da gente todo dia. Como se Jesus não viesse. Como se Ele não fosse chegar. A gente vive como se fosse morrer. A gente está. O dia que Jesus vir, de repente já botar só a carcassinha dentro do caixão e esquece que Ele diz que vai julgar tanto vivos quanto os mortos. Isso é para a nova criatura que crê, irmãos. Isso é para a nova criatura que crê. A nova criatura, irmãos, ela tem que crer em tudo que a palavra do Senhor diz. Tudo. Do primeiro ponto ao último. Do primeiro ponto de Apocalipse ao último ponto de Apocalipse. E mais, diz, se fôssemos colocar em livros tudo que foi feito, que o Senhor fez, não haveria livros na face da terra. Mas, para nós acreditar em tudo que tem aqui, irmãos, só uma nova criatura. Amém? Abra comigo Isaías 6. Está tudo tranquilo para vocês? Amém? Irmãos, eu vou ser bem sincero. Nesses últimos dias, Deus tem me mostrado o quanto eu sou gospel, o quanto eu sou religioso. E eu não quero ser mais isso, então eu quero te deixar bem livre. Se você entender assim, nossa, já passou 40 minutos, e você quiser levantar e ir embora, fica à vontade. Fique à vontade, não tem problema nenhum. Eu vou tentar cumprir o horário, mas eu tenho visto que eu tenho mais tentado cumprir o horário dos homens que está lá e está aqui, do que obedecer ao Espírito Santo de Deus. E eu quero, a partir de hoje, ser um cara obediente ao Espírito Santo de Deus. Apesar de mim, apesar que eu tenho muitos erros, queria que tu me compreendesse. Então, se tu te constranger muito, não tem problema, você já fique sabendo. Estou levantando, passou do meu horário, eu tenho que ir para o X do Leco, eu tenho que ver os gols do Fantástico, que hoje está bom os gols do Fantástico, hein, galera? Tá power hoje, hein? Isaías 6, irmãos, a nova criatura. Amém? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam em cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. E clamavam um para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos.
Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Eu quero fazer uma comparação da nova criatura com o texto de Isaías. Tem muitos outros textos, mas eu quero bem rapidamente pontuar algumas coisas. A primeira coisa, irmãos, se você é uma nova criatura, você vai entender. Se você quer se tornar uma, você também vai entender. A primeira coisa, irmãos, para se tornar uma nova criatura, algo que ainda reina na sua vida tem que morrer. Algo que ainda reina sobre você tem que morrer. No ano em que Isaías viu a morte do rei Uzias, ele diz que viu o Senhor. Alguma coisa precisa morrer em nós, senão nós não vamos ver o Senhor. O que precisa morrer em ti? É a tua verdade, é a tua palavra, é o teu ego, é o meu ego, é o que tem que morrer em ti. Isso é uma coisa sua e sua. Porque nós ainda somos muito cheios de nós, irmãos. E diz a palavra que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías está dizendo: eu vi o Senhor. O que eu aprendo com isso? A melhor oportunidade de recomeçar é matar nós mesmos. Acaba com o orgulho, irmãos. Acaba com esse negocinho que é o meu jeito, que só eu deixo o Espírito Santo ministrar na tua vida. No ano em que morreu o rei, eu vi o Senhor. Isso para mim fala muitas coisas, irmãos. O quanto nós precisamos morrer para que Deus possa falar com a gente. Senão não tem como. Gálatas 5:24, só anota. Os que são de Cristo. Quem é de Cristo, irmão? 2 Coríntios 5:17. Os que estão em Cristo, nova criaturas são, não é verdade? Agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Gálatas 5:24. Os que são de Cristo, só é de Cristo quem nasceu de novo e se tornou uma nova criatura. E diz assim: crucificaram, Gálatas 5:24, a carne e suas paixões e suas concupiscências. Sabe o que Cristo fez para que nós pudéssemos ver a Deus? O rei morreu. Há 2000 anos atrás, o rei morreu para que eu e você um dia vamos poder entrar e ver a Deus. Mas quem se importa com isso? Ah não, pastor, tá bom. O que tem a ver as outras vidas? Eu vou ver a Deus. Mas eu não quero deixar ninguém para trás. Não quero ser como aquele filme, Deixados para Trás. E isso vai depender de você, nova criatura. Do seu testemunho, da sua nova vida. Da sua nova vida, porque um rei morreu para que Isaías pudesse ver o Senhor. Um rei morreu numa cruz para que eu e você pudéssemos ver o Senhor. Simples assim. Simples. A segunda coisa, Deus precisa se revelar a você. Como? Aceite as circunstâncias, meu amado. Não tem nada a ver com o diabo, a não ser que você tem brechas e diga: diabo, pode entrar. Tem uma brecha, pode entrar. O resto, irmão, se você não tem brecha, você está correndo, você não parou de correr, você não está sendo persuadido por nada nesse mundo, mas está pagando um preço alto, está difícil, está cansado, a coisa está a fim de desistir. Eu vou dizer para você, é circunstância de Deus na tua vida, para que tu possa se aproximar dele, porque sem essa circunstância, talvez você não estaria aqui nessa noite. Sem isso que você está vivendo agora, talvez você não estaria aqui nessa noite. Amém? E é uma coisa difícil de nós entender a circunstância. No versículo 1 e 2 ele diz que ele viu o Senhor no alto sublime trono, as suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Você já viu que negócio é esse, irmãos? Que circunstância horrorosa. Ao primeiro momento, ver anjo. Diz que ele via tudo, a fumaça encheu o templo. Diz que as portas se moviam à voz de quem falava. Eu teria medo. Eu teria medo. Tanto que Isaías diz: eu vi o Senhor, estou perdido. Estou perdido.
talvez muitas novas criaturas não conseguiram ver o Senhor ainda, porque não conseguem ver que tal circunstância é para que eu possa ver o Senhor. Reclama, murmura, murmura, reclama, reclama, murmura. Muitos e muitos, o Senhor precisa jogar uma circunstância terrível. A Bíblia diz terrível, Deus terrível. Terrível coisa é a ira do Senhor, diz a palavra. Para que a gente possa se alertar e ver o Senhor. Eu preciso ver o Senhor agora, é agora. Me ajuda, lembra da minha história? Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Minha avó está vindo, me ajuda, Senhor. Oh, meu padrinho, padecíssimo, me ajuda agora que o Senhor, a minha avó está vindo. Não adiantou. O pau pegou. E foi a melhor coisa que a minha avó fez. Sou grato a ela por aquelas chibatadas. No início, ela sentava, botava a cadeirinha dela, botava eu no meio das pernas dela, um pouquinho mais para frente, vai um pouquinho mais, meu filho, ajeita aí. Pau, pau, e eu ficava ali. Ela olhava para mim, aprendeu? Doeu? Não doeu. Vai para o quarto. Orgulho. O orgulho falava comigo. Mas foi tão bom aquelas pancadas, irmãos. Foi tão bom aquelas pancadinhas na minha vida, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia, amém? Deus precisa se revelar, irmãos, através da circunstância, assim como foi com Saulo. Saulo, seu nome era grande e exaltado, o significado de Saulo. Quando ele cai do cavalo, ali tem uma tipificação para que muitos aqui, irmãos, talvez eu, precisa cair do cavalo. Você sabe a história de Saulo, que se transformou em Paulo, e Paulo é pequeno e humilde. Depois que ele vê a Deus, ele se torna pequeno e humilde, mas enquanto ele era Saulo, era grande e exaltado. As circunstâncias, irmãos, fizeram com que Paulo visse a Deus e acreditasse em Deus. Assim como foi com Bartimeu, assim como foi com Gadareno, com a mulher adúltera, com a mulher sírio-fenícia, assim é com você. Como, pastor? Como que eu posso fazer isso? Hebreus 1:1, só anota, senão se você consegue abrir rapidinho. Hebreus 1:1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias, diga últimos dias, pelo Filho. Como, pastor? Que eu posso me tornar uma nova criatura? Ouvindo Deus falar muitas vezes, irmãos. Muitas vezes pelas circunstâncias. Muitas vezes. Não, mas ele já tem falado, então tá. De várias maneiras. De várias maneiras. Através das circunstâncias. Não, aí eu já estou vivendo. Então tá, ele está falando nesses últimos dias. Os últimos dias, nos últimos dias. Por quem? Pelo Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo falou, tem nos falado, tem nos ensinado. Como assim pelo Filho? Pela palavra de seu poder, diz Hebreus 1:1. É simples, irmãos, é nós olhar para a palavra e ver como Deus está falando. Ele falou na antiguidade pelos profetas, de várias maneiras, nesses últimos dias, e depois ainda veio falar pelo Filho. E o Filho morreu, mas ele vive, eu creio que ele está aqui nessa noite, amém? Feliz com a sua presença. E diz, de muitas maneiras, pela palavra do seu poder. Se você não gosta da palavra do poder, você nunca vai conhecer o Filho. Você nunca vai saber o que foi falado, nem antes e nem depois do Filho. Você precisa amar a palavra do seu poder. A terceira coisa, irmãos, a gente pode aprender. Tenha temor e respeito pela santidade do Senhor. Versículo 3 e 4 de Isaías. Tenha temor e respeito, querido, pela palavra do Senhor. Pela presença dEle na sua vida. Os anjos clamavam, santo, santo, santo é o... Eu vejo os anjos dizendo, santo é o Pai, santo é o Filho e santo é o Espírito Santo. E nós chegamos na presença do Senhor, de qualquer maneira. Eu não estou falando da sua roupa, tá, querido? Estou falando do seu coração. Falando do seu coração.
Tem pessoas que dizem assim, eu já ouvi, já conversando com alguns irmãos, não, pastor, eu sei de tudo, eu conheço a Deus, e fazer o quê? Eu estou vivendo nesse pecado mesmo. Miserável, irmãos, que você é. Você não respeita a santidade de Deus. Você não respeita. Me perdoa falar isso. Eu já sei de tudo, eu sei quem é Deus, eu sei que esse Deus um dia vai vir para julgar, mas... Sabe o que eles dizem? A carne é fraca. A carne vai se tornar forte, sabe aonde, irmãos? No inferno. Não tenho medo de dizer isso para você. A carne vai se tornar forte no inferno. Lá ela vai sentir dor. Lázaro, o rico, disse assim, por favor, Senhor, envia pessoas lá para avisar a minha família, eu tenho 5 irmãos. Não deixa que eles venham para cá. E o Senhor disse para eles, não tem mais jeito. Está lá na parábola do... Uns dizem que é parábola, outros dizem que é verdade. Que o Senhor Jesus viu isso. Não tem mais jeito, não tem como descer lá e avisar. Eles vão ter... Mas como é que eu faço? Só você ler o capítulo Lucas 16, 29, se não me engano. A palavra do Senhor diz assim, eles já têm os profetas e as escrituras. Muda alguma coisa para nós? Nós já temos os profetas e temos a palavra. Não muda nada. Não muda nada, irmãos. Sabe o que João Batista chamou essas pessoas quando ele confrontou? Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira do Senhor? Raça de víboras, irmãos. Quando as pessoas iam lá, João Batista se batizar, com aquela carinha gospel deles, João, estamos aqui. João olhou para eles assim, vocês vão tudo para o inferno se vocês não se arrependerem. É isso que João Batista disse para eles, irmãos. É só estudar. Provérbios 1,7 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Só os loucos desprezam. A Bíblia diz, chama de louco. A quarta coisa, uma nova criatura. Preciso reconhecer que sou pecador. Versículo 5. Todos os dias. Eu peco ouvindo, eu peco vendo, eu peco pensando, eu peco falando. Eu peco. Sou o homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isso me rodeia. Essa perseguição, todo dia a palavra diz em Hebreus 6, se não me engano, corramos para que a gente saia desse embaraço que tenazmente nos assedia, que é o pecado. Corramos. O pecado da vida nova criatura é um acidente, irmãos. É um acidente. Se você gosta de se lambuzar com o pecado, irmãos, cuidado. 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 Eu falo isso com temor, porque é para mim também. É para mim também. Marcos 7, abra comigo Marcos 7, por favor. Marcos 7, versículo 20 e 23. O que sai do homem é isso que o... Sabe da onde, irmãos, o veneno tem sido gerado para nos levar para o inferno? Quem adivinha? De dentro de nós. Nós mesmos estamos nos levando para o buraco do abismo. É ou não é o que a Bíblia diz? O que sai do homem é isso que o contamina, porque de dentro da onde? Da onde? Do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. É de dentro do coração, irmãos. Não é por minha causa, não. Não pensa que é porque eu vou te levar para o inferno porque eu estou pregando isso. Não, não, não. Cancela isso na tua vida. É de dentro do coração do homem que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura.
Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Só que nós pensamos assim, então sai de dentro de mim, eu contamino aquele lá, sim também. Mas aquele que contamina é porque já está podre. Aquele que está contaminando é porque já era. Você viu, se não fosse importante, não estava tudo escrito aqui, irmãos, todos esses detalhes aqui. Se não fosse importante para esses dias. Isaías disse, não sou um pecador lutando. Opa, Isaías não disse isso, eu coloquei. Eu coloquei assim, não sou um pecador lutando para ser santo, mas um santo lutando contra o pecado. É uma frase conhecida. É uma frase muito conhecida que a gente bota aí, não sou um pecador. Eu sou um pecador mesmo, sou um pecador, agora eu preciso ser santo, eu preciso ser santo. Não, você já é santificado, você já é santo, amém? Porque você diz para mim que você é uma nova criatura. Então agora você luta contra o pecado. Você foi purificado pelo sangue na cruz, lavado, regenerado. Agora você tem entendimento e você muda a sua vida. Agora quando você não entende isso, sou um pecador mesmo, eu vou continuar me lambuzando com isso aí. Diz uma ilustração que o pecado é um lindo morango, mas aquele morango gostoso, sabe? Está lá naquela ilha, você está do outro lado da ilha, e você olha assim, é um morango. É um morango. E você pula naquela água, você vai nadando, você vai nadando, você vai nadando. Chega lá e pega o morango. Você come o morango. Você não dá bola para o resto. Quando você olha, você vai ver que você está todo cagado. Desculpa a palavra, você vai editar depois isso aí. Porque o mar era um mar de cocô. Mas você não quis nem saber. Você não olhou para onde você estava entrando. Para poder suprir a sua carne. As pessoas aí ficam horrorizadas comigo. Pastor é esse que fala essas bobagens. Melhor eu falar bobagem para você hoje que você recebeu o beijo do diabo no inferno um dia. Irmãos. Você pode ficar horrorizado comigo, eu não estou nem aí. Eu quero que você continue correndo em busca da sua salvação. Como eu sempre brinco, cada um tem um pastor que merece. É ou não é? O problema é que tem muita gente procurando os seus pastores. Esquecendo do sumo sacerdote, o grande pastor. Se você acha que muitas vezes eu falo bobagem, mas você nem a Bíblia pega para ler e quer ficar me julgando, não me julgue. Por favor. Tem muitos irmãos que muitas vezes me confrontam. Pastor, aquilo que tu falou não estava lá. Perdoa, estava errado mesmo. Muitos irmãos já passaram por isso. Sabe por quê? Porque a gente às vezes olha e a gente acha que é e a gente fala... Mas ainda bem que tem aqueles, não, olha, acho que não é. E a gente tem a humildade de reconhecer, realmente, errei. Agora, aquele que não pega numa Bíblia, não lê, não se atém, ainda quer ficar mimimi. Irmãos, por favor. Por favor. A quinta coisa, você precisa ter uma mente renovada. Romanos 12, 1 e 2. Nova criatura, ela sai das trevas, está na luz, amém? Então, se você vive em trevas, irmãos, talvez você não entendeu ainda o que é ser uma nova criatura. 1 João 1,7 diz, mas se andarmos na luz, diz para o irmão do lado, viu? Se andar na luz, diz aí. Se andarmos na luz, como Ele é na luz, como Ele está na luz, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se não anda na luz, não me vem com papo de ser nova criatura gospel, tá? Anda na luz, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, diz a palavra. É isso que a palavra diz. O sexto ponto da nova criatura. Depois de tudo isso que eu falei, a gente montou um homem, montou agora uma nova criatura, eu e você. Passamos por esses pontos, tá? Eu preciso ver ao Senhor. Se eu não vi o Senhor ainda como nova criatura, não adiantou de nada. O meu desejo é vê-lo, eu quero vê-lo, eu quero tocar nele, eu quero sentir ele. Que Deus é esse que fala com a gente e eu não sinto? Você tem que ter desejo de querer ver Deus. E a palavra para mim fala bem clara, que depois que eu me transformei numa nova criatura, eu preciso ver, eu preciso ouvir e eu preciso obedecer. Versículo 8. De Isaías, abra lá comigo, por favor.
Isaías 6. Depois disso o que, pastor? Depois disso que ele teve um temor diante de Deus, depois que o rei morreu e ele viu o Senhor, ele viu, ele gerou temor no coração, ele reconheceu que era pecador, ele renovou a mente para a santidade de Deus. Ele diz o quê? Depois disso eu ouvi a voz do Senhor. Tem muita gente aqui, eu creio fielmente que você já viu o Senhor, mas você não está obedecendo a voz de comando do Senhor. E aí é a parte que falta da nova criatura. É bom ouvi-lo, mas obedecer não precisa tanto. E a voz do Senhor está dizendo: dai-me vidas, ganha vidas, não para de correr, não para. Continua com o teu sonho ministerial de ganhar vidas, em propósito específico de ganhar vidas, não para. E ele diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, e daí, irmãos, eu quero brincar com você. Você imagina Deus, talvez virando as costas para Isaías, e olhando para Jesus, e olhando para o Espírito Santo, dizendo: que? A Trindade reunida, e Deus olhando assim: agora nós vamos ver. E Deus olhando assim, olhando para a Trindade, dizendo: e agora? Quem irá por nós? Está ou não está no plural? Deus poderia dizer: agora, quem irá por mim? E Jesus dizia: agora, quem irá por nós? E eu fico imaginando Isaías como um filho, irmãos, naquele primeiro amor. Diz para ele que eu estou aqui, ó. Eu vi ele, eu sei quem ele é. Diz para ele: eis-me aqui, envia-me a mim, pode enviar eu quero ir. Quem está me entendendo, querido? Esse é o desejo de toda nova criatura, irmãos. Ansiedade. O Senhor estava reunido para mim, irmãos, sei para você, mas quem enviarei? A quem há de ir por nós? Nós quem? Era Deus, e mais quem estava lá? Os anjos, mais quem? Mais Jesus, mais o Espírito Santo, mais os anjos mesmo. E Jesus olha para eles: agora quem é que vai ir? E tem uma pessoa, irmãos, e é uma pessoa verídica que eu quero encontrar quando eu chegar, que diz: ó, eis-me aqui, envia-me a mim. Envia fazer o quê? Olha o versículo 9. Vai, diz o Senhor, vai e dize a este povo: ouvi e não entendais. Irmãos, agora não fizemos ideia o que é um profeta falar isso para o povo na época. Estuda sobre Jeremias. A gente sabe muito sobre Noé, sobre Sansão, sobre Jonas da baleia. Vai ver a vida desses caras, irmãos. Vai ver a vida de Daniel. Por que será que ele foi para a barriga, para a cova dos leões? Porque ele foi. Eles disseram: eis-me aqui. É? Cova, fornalha, leão, morte, açoites, lutas, naufrágios, fome, frio. Tudo em função, irmãos, de um propósito: ganhar alguns. É isso que a Bíblia tem nos ensinado. E nós não queremos viver isso porque dói. Mas nós queremos morar no céu. Ainda bem eu vou morar no céu. É? Me diz o pastor Leandro. É mesmo? Será? É muito sério ser cristão, ser perseguido. Bem-aventurado sois, se for por minha causa, perseguidos. É a palavra do Senhor ou não é? Bem-aventurados, felizes vocês serão, alegres vocês serão, se por minha causa e por causa do meu evangelho, e por causa de mim, vocês forem perseguidos. Muito sério, irmãos. Depois de todo o processo se manifestar para mim, ouvi a voz do Senhor que dizia, ouvi a voz do comando do Senhor que dizia: quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Para fazer o quê? Confrontar o povo. Ele diz: vai e diz ao povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais, torna insensível o coração desse povo. Eu disse: o que, Senhor?
tornar insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Irmãos, é a palavra do Senhor. Se você não quer entender, se você... sei o que eu vou fazer. Amém? Não existe ser nova criatura sem o eis-me aqui. Não tem como você ser enviado. Então tá, agora eu vou fazer. Sem antes você se tornar a nova criatura e apresentar-se diante do Senhor. Dizer, Senhor, estou querendo pagar o preço. Quero mudar. Você já é uma nova criatura, amém? Quando eis-me aqui, que significa disposição, entrar na sua vida e te pegar, irmãos, vai ser ativado 3 coisas em você. Eu vou terminar com isso. 3 coisas quando você já é uma nova criatura. Eu creio. Quem crê que é uma nova criatura? Eu creio que nós somos, irmão. Você está aqui nessa noite. Agora eu estou tentando ativar em você o eis-me aqui como Isaías. 3 coisas precisam ser ativadas. Abra comigo Mateus. Quem me dá mais 20 minutos? Vai dar tempo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Nós estamos falando de coisas eternas. Amém? Nós não estamos falando de uma autoajuda. Nós estamos falando de coisa eterna, irmãos. De coisa da qual você nunca mais vai se arrepender na sua vida. Eu garanto para você. Amém? Eu garanto isso para você. Glória a Deus para aqueles irmãos que um dia foram lá na minha casa pregar para mim. Eu tomei cerveja na frente deles. Mas eles não desistiram de mim. Eu não me canso de falar isso. Sou grato. Ainda na semana eu botei umas fotos do meu batismo. 8 anos atrás, saindo da água, eu disse, sou nova criatura. Está vivo dentro de mim, irmãos, não vai morrer nunca. No máximo, muitos crentes têm uma plaquinha na parede, meu batismo. Meu batismo, data tal. Ainda boto no quadro. Batismo é para ser vivido, testemunho vivo. Amém? Temos que viver. Olha Mateus 3, a pregação de João Batista. Naqueles dias, glória, diga assim para a pessoa, naqueles dias, hein? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, porque esse é o referido por intermédio do profeta, quem? Glória, da nova criatura que um dia viu o Senhor e disse, eu vou fazer um requerido agora, um requerimento, eu vou fazer uma lei aqui, vou escrever um negócio, para que seja confirmado quando o mestre vir. Porque eu vi o Senhor e eu vou escrever sobre isso. Mas não basta eu só escrever sobre isso, alguém vai ter que viver isso. Não basta eu ter morrido numa cruz, alguém vai ter que morrer também, muitos vão ter que morrer também agora. Amém? É isso, irmãos. E ele diz assim, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Essas 3 coisinhas eu quero falar rapidamente. Apareceu naqueles dias pregando no deserto. Pergunta para o irmãozinho do teu lado, que dias? Que dias eram esses? Sabe que dias eram, irmãos? Eram dias iguaizinhos os de hoje. Eram dias idênticos aos de hoje. Eram dias idênticos aos de Noé. Eram dias idênticos aos de Ló. Aonde sobra prostituição, aonde sobra mentira, aonde sobra avareza, soberba, orgulho, ganância, opressão. Eram dias iguaizinhos os de hoje. E eram dias onde se esperava quem? A vinda do Salvador. Quem aqui está esperando a vinda do Salvador? Fala a verdade, irmãos. Está perdendo tempo com o quê? Guardando dinheiro. Está perdendo tempo com o quê? Comprando carro, casa, fazendo faculdade de 15, 20 anos. Eu vou repetir, eu não acho nada disso errado. Eu quero que você tenha o melhor carro dessa cidade, a melhor casa, a melhor faculdade, o melhor trabalho, que você ganhe muito dinheiro. Mas isso tudo, a palavra do Senhor diz que a traça e a ferrugem corrói. É ou não é?
Mas o que é eterno, juntar tesouros no céu, que são vidas para o Senhor. Quando eu estiver pronto, eu vou fazer alguma coisa para o Senhor. Quando der, aquele vizinho, aquela vizinha, eu vou fazer alguma coisa para o Senhor. Primeiro eu tenho que pagar meu carro. Você nem sabe se vai usufruir do carro. Primeiro eu tenho que terminar a minha casa. Você nem sabe se vai deixar para alguém botar fora a tua casa. Primeiro eu tenho que ter filho. Você nem sabe se o Senhor quer te dar filho. Se o Senhor não quer te encher de filhos espirituais para te cuidar. Tem tanta coisa que nós deixamos, Senhor, depois, a hora que der. O engraçado, irmãos, é que o Senhor nos dá carro, casa, filhos, não nos dá provisão, e ainda assim, Senhor, não, mas agora apareceu isso, Senhor, como se Ele nunca viesse, como se Ele nunca fosse vir. Vivemos para o nosso bel prazer, irmãos, vivemos como se não fôssemos morrer. Então essas três coisas aqui, irmãos, João Batista usa o profeta Isaías, está lá em Isaías 43, voz do que clama no deserto, lá em Isaías 40, versículo 3, diz voz que clama no ermo. O ermo, querido, é um lugar devastado, um lugar assolado, um lugar ruim de se estar. E essa voz do que clama, irmãos, ela clamou um dia dentro de você. Ela clamou um dia dentro de mim. Sabe o que era dentro de mim? Um deserto, um vazio, não tinha nada, meu coração não batia, e se batia, batia por coisas fúteis, era um deserto a minha vida. E sabe o que eu preenchia? Com muita farra, com muita cachaça, com muita prostituição, com muita mentira, era com isso que eu preenchia. Mas a voz clamou dentro de mim, voz que clama no deserto, voz que clama no deserto. E o Senhor começou a me pegar e preparar um caminho, através da minha vida para a vida dele. E Ele começa a preparar um caminho, me chama para pregar a palavra, eu disse, eis-me aqui. E Ele disse, agora eu vou endireitar a vereda é um caminho torto. Havia um homenzinho torto, morava numa cidade torta, por causa do vento. Quem está me entendendo, querido? Você está aqui porque a voz do Senhor clamou dentro do teu coração. Filhos, vocês estão aqui, dão glórias a Deus por isso. Porque a voz do Senhor clamou no coração do papai e da mamãe. E dá glórias a Deus que o papai e a mamãe diz, vamos no culto hoje. Porque talvez é a última vez que você vai estar ouvindo a palavra do Senhor. E ainda assim, você sendo novinho, você não vai poder chegar e dizer, não aprendi nada, não tive oportunidade. Teve. Você já tem muita ciência do que é beijar na boca, não é? Você já tem muita ciência do que é andar de mãozinha dada, de namorar, querer casar. Como não tem ciência de ouvir a palavra do Senhor e entendê-la? Você não vai ter o que questionar. Não vai ter o que questionar. E diz assim, as três características, se torna uma voz que clama. Não é, irmãos, não é uma voz que reclama. É uma voz que clama. E a igreja hoje está assim, ó. Eu não estou falando só da nossa, não. De vozes que reclama. Mas não reclama no sentido de reclamar, porque clamou e agora está reclamando. Reclamando no sentido que o Senhor entende que é reclamar. Mas é no sentido de murmuração. Cheio de vozes reclamando, murmurando. Está ruim, e vou embora. É assim que nós estamos vivendo. Esse sentido da voz que clama no grego é foneu. Foneu tem a ver com fone, megafone. Sabe quando quer falar do outro lado da rua, você pega o megafone, alô, 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 todo mundo ouve, quarteirões de distância. Foneu, sentido de um som revelador, sentido de um discurso revelador. Voz que clama. E não é porque um pastor gritão grita, não. A voz que clama tem que sair da onde? Aqui de dentro.
As pessoas olham e veem uma voz que clama. As pessoas olham, o marido olha para a esposa e vê uma voz que clama. A esposa olha para o marido e vê uma voz que clama. Os filhos olham para o pai e para a mamãe e vê uma voz que clama. Uma voz que clama, que sai de dentro, onde o Senhor diz que rios de águas vivas fluiriam de nós. Quem está me entendendo, querido? Amém? Voz que clama. E aí vem a importância da voz que clama. Pelo amor de Deus, Senhor, atrasa aquele relógio. Salmo 106, 44, eu garanto que não vai demorar. Pode doer, mas demorar não vai. Tá bom? Salmo 106, 44 diz assim: olhou-os contudo quando estavam angustiados, e o Senhor lhes ouviu o quê? O clamor. Você está angustiado, aprende a clamar de verdade ao Senhor. Você está angustiado por vidas, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, pelos seus colegas, sei lá. Aprende a clamar ao Senhor, porque a Bíblia diz que quando você está angustiado, eu e você, o Senhor ouve o clamor. Olha a importância do clamor. Em Êxodo 22, 23, Moisés está com alguma situação ruim lá, e o Senhor diz assim: olha, se de algum modo eles os afligirem, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o... Vocês estão me entendendo? 2 ou 3 entenderam? Eu vos ouvirei o quê? O clamor, queridos. Não tenha medo de dizer. Normalmente a gente tem medo de falar quando a gente não pegou a totalidade da mensagem, sabia? Não sei o que eu digo agora. Será que eu não estou em concordância? Eu vou dizer alguma coisa errada? É porque eu não estou pegando o fio da meada. Em Lucas 18, versículo 7, eu gosto que você anote, senão se a gente for abrir, na parte A do versículo, o Senhor está dizendo assim, ó: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Quem é a nova criatura aqui? Você é um escolhido de Deus. E Ele está dizendo, acaso Ele não fará justiça aos seus escolhidos? É o próprio Deus dizendo para mim e para você, irmãos. Acaso Ele não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Nova criatura clama a Ele de dia e de noite. Nova criatura clama a Ele de dia e de noite. Sabe, irmãos, vou fazer uma brincadeira, nada contra aqui, gremista colorado. Eu não acho errado a gente ir num Grenal. Se eu puder, eu vou. Eu quero levar meus filhos no estádio, quero mostrar para eles. Não acho errado. Não acho errado mesmo. Eu acho errado um monte de crente no Grenal e não querer depois vir ao culto. Aí eu acho muito errado. O dinheiro é seu quando você paga 80 de entrada, 100, sei lá, 40 de estacionamento, mais lanche, um monte de coisa lá dentro. Compra camisa de R$250. Mas para dar oferta para o irmãozinho... Você acha certo isso? Isso é clamor? Não acho certo. Eu falo mesmo, irmãos. Não acho certo. Eu aprendi assim, que a honra tem que ser dada ao Senhor. Vá ao Grenal, vá a qualquer coisa, mas volte para ouvir a voz do Senhor. Os caras do Grêmio Inter, essa hora, estão comendo churrasco junto numa boate, numa balada. Quem perdeu e quem ganhou. E aqueles que foram lá, eu não estou falando dos ímpios, não, estou falando de crente, que estava cheio de crente no estádio hoje, pode ter certeza. Não foram ao culto porque o Inter perdeu, não vou no culto hoje. Não estou bem hoje, o Inter perdeu. O gremista, não vou no culto hoje porque hoje eu estou feliz, eu vou ficar em casa, eu quero ficar me arriando no WhatsApp os colorados. Quem está me entendendo? Isso é brabo, irmãos. O povo quer ir para o céu. A voz do que clama. Jesus vai mais além em Lucas 19, 39. Quando Jesus está entrando em Jerusalém, na entrada triunfal, e o povo está gritando: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Sentado o rei no jumentinho, quem lembra? Quem estava lá nesse dia? Você está rindo, Marjane? Então, um bando de fariseu, hipócrita, raça de víbora, sepulcros caiados, Jesus chamou eles assim.
Eles chegam, de certo, bate na bundinha do jumentinho. O jumentinho para. Jesus olha, mestre, diga para eles, para os teus discípulos, pararem de falar isso aí. Manda eles calar a boca. E Jesus no jumentinho deve ter cutucado, nem diz o pastor gaúcho hoje lá no negócio, né? Cutucou com as esporas, o pingo, era um jumento, não era pingo. O jumentinho, opa, temos que ir para frente. E Jesus diz assim para eles: se eles se calarem, os discípulos, até as pedras, se você não falar, irmãos, eu e você vamos passar vergonha quando Jesus voltar. Já imaginou uma pedra de aparelho que nem o meu assim? Falando, nós olhando, que? Diz que até as pedras o Senhor falou que vão clamar, se os discípulos se calarem. Não tem jeito. Naquele grande dia, até as pedras vão dizer de novo: bendito que vem o nome do Senhor. Hosana, aonde? Jesus estava onde naquele dia? Não era nas alturas? Não era nas alturas, era no jumento. Mas os discípulos, nova criatura, aonde que Jesus vai vir quando ele voltar? Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Irmãos, Jesus vai voltar, o meu Jesus vai voltar. Então a primeira coisa é clamar. A segunda coisa, irmãos, simplesmente preparar o caminho do Senhor. Preparar um caminho para Ele. Simples, a palavra está dizendo: vós que clamam no deserto, prepare um caminho para Ele. Como? Disposição em trabalhar para Ele. Disposição em trabalhar para o Senhor. Se você trabalha para mim, irmãos, eu vou dizer uma passagem bíblica para você. Pastor, eu estou trabalhando demais, eu estou fazendo um monte de coisa na igreja. Não tenho prata e nem ouro, mas uma coisa eu te dou: Jesus Cristo. Vai. Não tenho. Sabe por que nós temos que trabalhar para o Senhor? Porque 1 Coríntios 15, 10 diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Sabe por que pessoas vão embora da igreja? Porque elas se arrebentam trabalhando para ministérios. Elas gastam os seus dedos afiando corda, tocando, que nem a Eliane tocou ali, arrebentou as cordas, e o pastor nem dá um jogo de corda para nós novo, não dá um violão bom, não dá uma guitarra boa, não dá nem microfone bom. Minhas calças já estão com buraco aqui do lado dessas cadeiras aí, que rasgo e coisa e tal. Vai embora. Está fazendo para o homem, não está fazendo para o Senhor. Mas diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Paulo diz que entre todos os apóstolos, ele que foi o que mais trabalhou. Ele diz assim numa passagem: de todos os apóstolos, eu fui o que mais trabalhei mais do que todos. E quando Paulo diz isso, ele já tinha visto, ele está falando para Coríntios, lá em Atos, Pedro passar com a sua sombra e curar. Ele já tinha ouvido, certo? Ouviu, acho que não tinha ouvido ainda, ou visto ainda, deixa eu ver se eu me lembro os capítulos, mas que Estevão já tinha sido, não, Filipe já tinha sido transladado. Estava pregando para 500, o Senhor mandou ele para o deserto, pregar para o príncipe etíope, lembra? De lá, depois que ele batiza o cara, Deus leva ele para outro lado, do nada. E Paulo diz: de todos eles, eu fui o que mais trabalhei. Quando em Atos 1:8 diz que descerei sobre vós o Espírito Santo, né? E na dispersão ali dos discípulos, quem é que saiu? Foram os apóstolos, os discípulos? Não, eles ficaram. Mas Paulo foi o primeiro a ter disposição a ir pregar em toda a Ásia, a caminhar. Os discípulos ficaram lá, só leem em Atos. Receberei sobre vós o poder do Espírito Santo, serão minhas testemunhas. Aonde? No lugar que você está, dentro da igreja? No domingo à noite? Não!
Nova criatura é cheia do Espírito Santo. Você sai daqui agora e você é uma testemunha viva, que você é uma nova criatura. Por isso que Paulo teve condições, olha, eu trabalhei mais do que todos. Eu trabalhei mais do que todos. Eu trabalho mais do que todos. Amém? Esse sentido de trabalhar para o Senhor aqui, irmãos, no grego é com H, odos, rodos ou odos. O que significa? Fala de rota, de estrada, fala de aplainar o caminho para um monarca, tapar os buracos. Um monarca da época, um rei. Jesus nunca falou nada, a Bíblia nunca falou nada que era em vão, que não existia. Quando ele disse que preparava um caminho, o monarca dizia assim, hoje eu vou visitar a vila tal. Ele embarcava na carroça dele, o monarca, quem gosta de ver esses filmes assim. E o que tinha naquela época? Tinha um serviçal, sabe o que eles iam? Eles iam na frente com pá, tapando buraco, para que a carroça do rei não sacudisse, para que o rei fosse confortavelmente. Se não tinha cavalo, era aqueles caras que carregavam o rei aqui, ó. Os caras não tropeçar, cair, e o rei se estatelar todo. Prepara o caminho para o rei, irmão, eu e você. Tapar buraco aonde? Obrigado, Liane. Obrigado, Marco. Obrigado, Dani. Por falar a palavra do Senhor e tapar buraco do meu coração. Preparar um caminho para o Senhor vir morar, fazer morada. Vou fazer morada. Vou fazer morada. Eu canto bem, né, irmãos? Está me entendendo? Tem muita gente que parece queijo suíço, irmãos. Cheia de buraco, ferida, feridas e mais feridas. E você tem tudo, você tem a ferramenta. Você tem a ferramenta para passar. Você tem o óleo, você tem o vinagre. Como assim vinagre? O vinagre dói quando passa assim numa ferida. O vinagre quando é colocado assim, ai, é quando você diz, não, meu amado. Ai, doeu isso não. Mas é para o teu bem, é para te curar. Você tem o vinho que traz alegria. Não de ficar bêbado, mas o vinho que traz alegria. Você tem o óleo que é o Espírito Santo, você tem autoridade. Mas você vai ter que entender que você é uma nova criatura. Então você vai ficar aí. Onde você está. Amém? Para nós terminarmos, irmãos. A última coisa, que é endireitar as veredas. O nosso chamado é para alinhar eu e você, e toda essa população de Osório, e mais os confins da terra, que for, alinhar o homem ao reino de Deus. Nós precisamos alinhar. Vereda significa caminho torto. E talvez nós estamos aqui hoje, nessa noite, pensando que está tudo certo. E talvez esteja tudo errado. E a palavra do Senhor diz para nós, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. No grego o sentido é, vou tentar falar, eirenopoieo, eirenopoieo, eirenopoieo. O sentido dessa palavra grega é trazer a paz, é reconciliar. Quem reconciliar? Eu e a minha esposa que brigamos? Também. Mas é me reconciliar com o Senhor. Quem está entendendo? Sabe qual é o maior ministério de cada um de nós aqui nessa noite? Hã? Fala bem alto para quem não ouviu. O ministério da reconciliação, diz o Senhor. Reconciliar quem? Os maridos que brigaram, os filhos que estão também. Mas é reconciliar o homem, a natureza do homem, a natureza do Senhor. O reino de Deus ao reino nosso, não desse mundo, irmãos. Nós vivemos nesse mundo, mas a nossa cultura não é desse mundo. A nova criatura tem um novo reino, ele tem uma nova história. Por isso que tem tanta luta, tanta briga entre nós, carne e espírito. Porque o teu espírito está pronto, que é para ir para o reino. Mas a carne quer ficar aqui. E nós temos que trabalhar, preparar o caminho. A nossa voz tem que clamar. Nós temos que endireitar o caminho quando está torto. Se eu não estou indo para lá, eu quero ir para lá. Amém, queridos? Vereda, um caminho torto, querido. Abra comigo Provérbios, só para terminar. Provérbios 5. É o último que eu vou ler mesmo. Provérbios capítulo 5. Irmãos, eu te convido para você
chegar em casa, anota, lê, vai quarta-feira na célula, estuda, faz perguntas lá, irmãos, eu não entendi isso aqui, me explica para mim. Eu quero ser uma nova criatura, quero aprender mais ainda. Provérbios 5, no versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: filho meu, atende a minha sabedoria. A minha versão diz assim: a minha inteligência inclina os ouvidos. Irmãos, não é para nós ficar... É para fazer o quê? É inclinar os ouvidos. Se alguém está falando numa pregação na TV, esteja com a Bíblia para você ver o que está certo. Se algum pastor prega para você, você ouve alguma palavra, não fica assim. Você já ouvi, você já sei. Isaías 6, ó. Sei decora e salteado. Não, a palavra do Senhor diz assim, ó. Inclina os ouvidos. Aprende de novo. Tem irmãos aqui que estão muito mais velhos que eu, na palavra do Senhor, não é de idade, muito mais velhos do que eu. Que talvez estão olhando para essa palavra e estão assim, ó. Cara, o Espírito Santo está falando comigo de uma maneira, nunca parei para ver isso. Enquanto tem uns novinhos da fé que dizem, eu ouvi essa palavra esse dia. Eu escutei esses dias na rádio Web Vida. Vai estudar, inclina os ouvidos, pelo amor de Deus. Ele diz assim, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o... Onde que é para guardar o conhecimento? Aonde? Para que guardar nos lábios? Para poder falar. Simples. Não sei da Bíblia. Claro, você nunca inclinou os ouvidos para ela. Você nunca parou para escutar ela. Você nunca parou para entender o conhecimento do Senhor. Como que você vai querer falar daquilo que você não sabe? Como? Por isso o Senhor diz, inclina os ouvidos, atenta para o meu conhecimento e guarda aquilo que você, nos teus lábios, para poder falar. A boca fala do que está cheio. É isso, irmãos. E diz mais ainda. Porque os lábios da mulher adúltera, destilam favo de mel. Quem gosta de favo de mel aqui? Sério, gosta de favo de mel? Gosta, São Paulo? Eu comi uma vez só favo de mel na minha vida. Foi quando eu fui conhecer minha esposa. Lá na casa do senhor Edilino. Tu tá rindo, Marco? Me lembrei, uma revelagem de Deus agora. Vou abrir um parênteses, posso? Ela não está aqui, eu vou contar. Vou contar minhas anedotas, uma parábola minha. Quando eu morrer, vocês vão poder chegar assim, tadinho. Não morreu naquele dia, morreu agora. Podia ter morrido aquela vez com o favo de mel. Quando eu fui conhecer ela, Karina, a pastora de vocês, nós estudávamos juntos. Eu era o mais inteligente, sentava na frente. Ela era bagunceira, sentava lá atrás. Quem crê, diz amém. Ninguém crê, irmãos. Nem tu, meu filho. Então, eu levava ela para a escola, eu trazia ela para... Eu não era convertido, tá, irmãos? Mas ela jura que estava me ganhando para Jesus. Vou ganhar esse negrinho para Jesus. Eu, vou ganhar essa lemoazinha para mim. Estudamos juntos desde 95, 96, eu e ela. Então, um dia ela chegou para mim, e o seu Adelino, ele tirava mel de abelha, né? É isso que fala? Pai da Niceia, da Nesse, da Neila. Favo de mel. Ele tinha um latão assim, aquele negócio era manual. E eu não tinha assumido compromisso nenhum com a Karina. Mas estava lá, eu era muito bonito, como sempre fui, né? Eu estava lá. Né, Pablo? Concorda comigo aí. E um dia a Karina chegou para mim, eu acho que ela levou um abafa do vô em casa, que o vô dela é como pai para ela. Ela disse, o meu vô quer falar contigo. O vô quer falar contigo. Disse, comigo? Tu tem que ir lá em casa, o vô quer falar contigo. Tá, eu muito macho, né? Vou lá um dia conversar com ele, vamos assumir esse negócio aí, né? Tá caidinha mesmo, tá desesperada por mim. Conta isso para ela. E eu fui, cheguei lá, disse, senhor Adilino, tudo bem? Márcio, tudo bem? A primeira deixa foi assim, tu é um namoradinho da Karina? Eu disse, sou. Se ela
ela me falou que o senhor quer falar comigo. Ele, não, ela disse que tu queria falar comigo. Eu olhei para ela, ui, me aprontou uma boa, né? E lá pelas tantas, estava tomando chimarrão, coisa e tal, e ele com um monte de abelha. Eu sempre brinco que ela dizia assim, ó, o meu vô tem muitas cabeças. E eu, opa, esse velho vive lá na Forqueta, esse cara deve ter umas cabeças de gado. Cheguei lá, era mais de 800 mil cabeças de abelha. Pensa, e ele lá com blém, blém. E lá pelas tantas, tomando chimarrão. Quer um favinho de mel, Márcio? Gosta? Mas eu que gosto de favo de mel? O naco de um favo de mel. E todo mundo sabe que favo de mel não se engole. E naquele dia o rapazinho... E aquilo ficou, galera. Olha, tem mais chimarrão? Tá bom esse chimarrão. Sei que cor eu estava, se eu chorava, o que eu fazia. Pergunta para ela para vocês verem. Levantei dali, eu venho falar com o senhor outro dia, eu cheguei para casa. Porque... Cheguei em casa, era eu de dedo, era minha tia. O que tu foi fazer, guri? Aquilo falta o ar, sério? Ali o favo de mel, quem sabe... Então essa é a história do favo de mel, só para descontrair um pouco, tá, irmãos? Seus lábios são mais... Seus lábios, os lábios da mulher adúltera, versículo 3, destilam favo de mel. E suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto. Agudo como a espada de 2 gumes, e os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não pondera na vereda da vida, no caminho torto da vida, ela não pondera, não quer nem saber, na vereda da vida. Anda errante nos seus caminhos, e não o sabe. Agora, pois, filho meu, dá-me ouvidos, e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa. Amém? Irmãos, essa mulher adúltera se chama vida boa, se chama vida fácil. Essa mulher adúltera se chama mundo, onde tudo é fácil, tudo é bom. Essa mulher adúltera se chama gospel. Essa mulher adúltera se chama muitas vezes somos evangélicos. Não, nós somos cristãos. E como Cristos, como pequenos Cristos que somos, nós temos um chamado. Qual, pastor? De tomar a mensagem, encarnar a mensagem, e por causa da mensagem, como João Batista, quem me ajuda aí? Por causa da mensagem, como João Batista? Alguém falou? Perder a cabeça. Por favor, domingo que vem não me traga ninguém aqui morto, sem cabeça. Arranquei a cabeça do fulano, porque isso é no mundo espiritual. Sabe por que nós precisamos perder a cabeça, irmãos? Sabe por quê? Porque enquanto a nossa cabeça estiver sobre o corpo, quem manda? Quem a Bíblia diz que é o cabeça? Nós somos? Fica de pé comigo, por favor, se tiver violão. Glória a Deus pela tua vida, por ter me aturado. Você me aturou, vai dizer a verdade. Mas a palavra você gostou.